Olá, olá, pronto, voltamos, vamos continuar com nossa temática. Esperar a Angélica fazer o convite para eu poder aceitar. Doutora Angélica, finalmente. Oh, meu irmãozinho lindo. Pronto, amiga, Eu já ia voltamos. cair no celular de novo. Só ajeitando aqui, pronto. Tudo Tá, vamos certo? lá. Certo, A gente vamos a estava passo. falando sobre. Eu acho que eu vi, eu não lembro exatamente como era a pergunta, mas eu vi uma observação muito boa do Dr. João, porque ele fala assim: mas se é julgamento antecipado, não precisa instalar a lide? Precisa, e é exatamente por isso que precisa realmente que o juiz ele determina a citação. Mas não necessariamente precisa da realização de audiência, que é o que a gente tem tentado ao máximo evitar. Porque se a gente for esperar a realização de audiência para que o juiz dê crédito de divórcio aqui, sendo que não assim, na Justiça do Trabalho eu vi que já regulamentaram a questão das audiências por videoconferência. Na Justiça Civil, pelo menos aqui no Ceará, ainda não. Então, a gente realmente ficaria aí com os processos desnecessariamente tramitando por mais tempo em relação ao divórcio. Mas, voltando, se o divórcio for consensual, e aí a gente entra com o pedido de homologação, aí essa questão, essa problemática toda em relação à audiência, ela perde um pouco a força, porque, em Sim. geral, estando o processo todo em termos, tudo ok, sem nenhum tipo de vício, o juiz, eles aqui no Ceará, eles já têm homologado diretamente sem a realização de audiência. Então, essa discussão que eu estava travando a respeito de realizar a audiência ou não, quando o divórcio é consensual, ela perde muito a força, porque é muito difícil os juízes estarem determinando essa realização de audiência quando o divórcio for consensual. É mais quando é litigioso, essa polêmica, essa problemática. Bom, então agora a gente passa para o outro tema, finalmente, que é o que a gente ia falar sobre violência doméstica. Tema importantíssimo. Porque o que está acontecendo? Com o isolamento social, as mulheres ficaram mais suscetíveis a esse tipo de violência, porque tá o tempo todo dentro de casa, trancada com ele. Isso é meio que óbvio. Então, o que se pode fazer? Vizinhos, denunciem, tá? O número para denúncia é o 180. Liguem e denunciem. Familiares, amigos, se vocês souberem, denunciem. Tá? É aquilo que eu falei, nós temos que meter a colher, infelizmente, tá? Não tem esse negócio de briga, mas hoje não existe mais isso. Hoje nós metemos a colher sim, porque é um problema muito sério, é uma questão que tem aumentado. A gente sabe que, na verdade, durante essa pandemia teve um aumento considerável. Apesar de não constar, eu estava conversando e eu vi uma entrevista da diretora da Casa da Mulher Brasileira daqui de São Luís, que foi a Suzana Lucena, eu conversei com ela ainda agora. Ela disse que não teve, no geral, um aumento registrado. Mas a gente sabe do aumento que teve, porque as mulheres não estão tendo como nem fazer a denúncia. Dentro de casa, Que elas estão de realidade uma forma tão desesperadora, né? presa que elas não estão conseguindo nem sequer fazer a denúncia. É E aí a gente desesperador. vê. E a gente tem visto casos, né, disso. Eu vi recentemente uma notícia sobre isso. De acho que foi em Santa Catarina, uma mulher, ela foi ao banco com, não sei se você viu, Camila. Ela foi ao banco com um companheiro, né? Eu não sei se companheiro ou marido, mas ela foi ao banco com o parceiro dela e quando chegou lá ele estava sem máscara. E aí ele foi proibido de entrar no estabelecimento bancário. Ela, como estava de máscara, permitiram que ela entrasse, ela foi entrar sozinha para sacar dinheiro. E quando ela chegou no caixa, ela denunciou, ela disse que estava presa, ela estava em cárcere privado há dias, há semanas, e que ela só saiu naquele dia porque ele precisava sacar dinheiro. E aí a caixa do banco chamou a polícia e ele foi preso. Veja a Isso é, situação que a gente isso se é, encontra. e é uma situação muito comum, infelizmente, muito comum. Então, assim, eu vou primeiro fazer uma listagem do que são realmente essas violências, como elas acontecem. Eu vou ser até um pouco repetitiva,
Eu peguei até uns artigos para que seja realmente bem explanado o que é cada violência dessa, tá? Eu acho importante. E aí depois a gente passa a parte de como nós podemos ajudar e qual é a nossa função social nesse momento para proteger essas mulheres. Vamos lá. Tipos de violência que nós temos. Nós temos a física, a psicológica, a moral, a patrimonial e a sexual. Elas são bem autoexplicativas, mas eu vou usar aqui de um textinho até para dar exemplos maiores. A física eu acho que eu nem preciso falar, já é triste o suficiente e bem autoexplicativa, tá? É muito importante tratar a respeito disso. A pior que eu tenho visto, e é exatamente o caso que eu tenho tratado, ela é a violência psicológica. Eu costumo dizer, e eu converso muito isso com meu marido, a gente costuma conversar muito sobre isso. Para quem não sabe, eu já tive uma situação abusiva. Então, a gente sempre conversa sobre esses assuntos, né, de relacionamento abusivo. E eu digo que a psicológica é pior do que a violência física. A violência física, apesar dela ser terrível, eu não estou diminuindo ela, mas a psicológica traz, às vezes, traumas permanentes, coisas que você não vai conseguir superar. Ele consegue realmente tirar de ti toda a tua sanidade mental, toda a tua autoestima. E lembrando, gente, relacionamentos abusivos não começam ruins. Ninguém começa mostrando que é um ogro terrível e que tá ali para lhe fazer mal. Eles são verdadeiros príncipes encantados que fazem todos os seus desejos, que mostram que é a pessoa ideal, que é tudo que você sonhou. E aí, partindo disso, começa o ciclo da agressão. Que é quando ele começa a te diminuir em pequenas coisas, para que você se sinta elogiada naquilo que você faz, que corresponde ao desejo dele. Você fica dependente desses pequenos elogios. É como se você precisasse deles para poder se sentir uma pessoa melhor. O ciclo todo, ele é muito triste, ele é muito danoso. E aí ele começa de novo. E logo depois disso vem de novo uma nova reclamação. E aí você tenta compensar, você quer fazer algo certo. E aí vem um novo problema. E aí de novo vem... É quase aquela parte do... A gente dá o tapa e a gente faz o afago. Seria mais ou menos isso. Em linhas bem curtas, para a gente não adentrar tanto no assunto, que não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é falar quais são os problemas e como a gente pode ajudar essas mulheres. Mas muito bem observado. Muito bem observado. É um tema que a gente convive na sociedade de uma forma geral, mas que tem alcançado índices assustadores e nunca é demais falar a respeito disso. Nunca é demais conscientizar. Sobre a psicológica, eu vou inclusive ler todas elas, porque as formas de violência psicológica. Ela é uma das piores. Para mim, ela é uma das piores. A psicológica é uma das piores. Porque além do uma das mais comuns, né? O físico, apesar de ser terrível, passa. A menos que quebre a pessoa inteira, que obviamente também acontece. De novo, eu não estou desmerecendo nenhum tipo. Todas são absolutamente terríveis de maneira igual. O que eu estou dizendo é que a psicológica pode trazer danos muito mais permanentes. Danos que talvez a pessoa nunca supere. E às vezes é mais sutil, né? E é muito mais comum. É muito mais sutil. Porque e não muito é comum. algo que... É mais sutil e detalhe. Às vezes mais difícil de provar. Sim, sim. Mais difícil de provar e o que é pior, muitas vezes é desmerecida. Assim, a gente sabe que os trabalhos as delegacias da mulher, de uma forma geral, elas fazem um excelente trabalho. Mas existem muitos casos em que a mulher ela vai relatar uma violência psicológica que ela tem sofrido e a ela pessoa recebe... olha para ela assim. Exatamente. Isso não é violência. É como quem dissesse assim, cadê a marca do roxo? Cadê o sangue? Cadê o corpo de delito? Como é que você vai fazer?
Claro que existem formas de comprovar. A gente não está dizendo que não tem formas de comprovar. Existem formas, sim, de comprovar. Mas muitas vezes isso é desmerecido até mesmo por algumas autoridades. E socialmente, então, nem se fala, né? O que é mais triste ainda. Bem mais triste. Eu vou continuar. Constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento. E quando eu digo isolamento, é proibir tudo. Proibir de ver família, proibir de ver amigos, proibir de usar o seu carro pessoal, proibir você de viajar, de falar com outras pessoas. Normalmente são pessoas muito inseguras que usam dessa insegurança para manter o controle sobre o outro. Vigilância constante, que é aquela coisa de mexer no celular, você não tem liberdade, não tem privacidade, tudo ser muito revistado, insulto, chantagem, exploração, limitação de direito de ir e vir, que é aquilo que eu falei, às vezes até o seu carro você não pode dirigir, a ridicularização, tirar a liberdade da crença, e, gente, você não poder escolher naquilo que você acredita. E existe, a gente acha que, assim, a nossa sociedade por si só ainda precisa evoluir muito no que se trata disso, e por isso é um tema tão importante de ser falado. Eu vou repetir quantas vezes for necessário. É importante, sim, a violência de toda forma de violência é terrível, seja ela qual for. Toda forma de violência é terrível e traz marcas, às vezes, irreparáveis. Sorte de quem consegue reparar, porque na grande maioria elas são irreparáveis. E aí vem aquele final, que é exatamente distorcer os fatos, que é quando eles usam o que a pessoa disse contra ela mesma, como se ela tivesse errada. Como se o que ela tivesse dito, na verdade, estivesse prejudicando ele ou fosse uma pessoa pior por isso. As violências são muitas. Vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho da violência. E existem violências psicológicas que elas são utilizadas até mesmo pela utilização de discursos assim, de judicialização, né? Se você fizer isso, ou se você fizer aquilo, eu vou deixar você sem nada. Você vai perder a guarda do seu filho. Todas essas são formas de violência. Existem outras formas que a Camila ainda vai falar e tal. Mas são violências psicológicas. São violências psicológicas. Para quem acha que isso é uma simples fala, não é. Isso é uma ameaça, sim. Isso é uma violência psicológica, sim. Tá? Quando a gente trata da moral, a gente trata principalmente dos juízos de valor de cada um, da conduta, a forma de se vestir, se você usa maquiagem, expor a vida íntima da pessoa. Tudo isso é violência moral. Né? Algumas eu estou citando porque normalmente as pessoas têm mais dificuldade de identificar o que são. Então, essas eu estou citando para que fique mais fácil a identificação. E o rebaixamento da mulher, então, esse chega a dar raiva só de eu pensar no contexto geral. Que é colocar realmente o seu... Não é nem o seu ego, mas a sua qualidade como pessoa. autoestima, né? A sua autoestima, ela simplesmente é destruída. E aí a gente passa para a patrimonial, que ela é bem óbvia. Quando você tem ele mexendo dentro da forma que você gere o seu dinheiro, da proibição do que você fazer com o seu dinheiro. A sexual, então, eu também não preciso falar. Gente, casamento não obriga ninguém a fazer sexo. Nem o casamento obriga ninguém a fazer sexo. Se a pessoa não quiser, ela tem o direito de não querer. Meu marido brinca muito com uma fala que eu acho engraçado. Meu corpo, minhas regras. Mas, na verdade, é isso que vale. A regra geral é essa mesmo, principalmente para quando se trata dessa violência sexual. Meu corpo, minhas regras. Se eu não quero, tem que ser obedecido.
Eu não sou obrigada a manter uma relação só porque eu estou casada, namorando, ficando com alguém. Eu não sou obrigada, ninguém é obrigado a nada. Tá? Então, assim, sim, é estupro matrimonial. Exatamente, Rô. Você está completamente certo, é estupro matrimonial. Parabéns pelo comentário, é isso mesmo. É triste, mas é isso mesmo. E agora eu venho falar da Casa da Mulher Brasileira, que era o que eu estava querendo falar. Além da Delegacia da Mulher, que você pode fazer a denúncia, você tem o 180 para estar fazendo as ligações e denunciando. A Casa da Mulher Brasileira está com espaço de acolhimento para a mulher, que precisa sair de casa de maneira urgente, não tem para onde ir, tá? A Susan me confirmou ainda agora, eles estão com esse espaço para fazer esse acolhimento da mulher. Eles estão com doação de cesta básica para as mulheres que tiveram que sair de casa, estão sem condição de se manter. Então, assim, o trabalho está sendo feito, foi muito rápido a nossa conversa, mas o trabalho está sendo feito de uma maneira excelente. Então, quem precisa, eu indico essas duas coisas. Liguem para o 180 e, no caso de São Luís, que é onde nós estamos, procurem a Casa da Mulher Brasileira, tá? O trabalho que está sendo realizado lá está sendo fantástico. Desde apoio psicológico, as medidas cabíveis, a denúncia, a proteção, tudo está sendo feito da melhor maneira possível e 24 horas por dia. A casa está aberta 24 horas por dia. Perfeito, Camila. Muito, muito importante essa sua abordagem. Muito importante a gente deixar bem claro que existem formas de fugir disso, né? Existem formas não necessariamente de fugir, mas de enfrentar essa violência. Existem esses órgãos à disposição. Aqui no Ceará também nós temos a Casa da Mulher Brasileira. Nós temos, muito bem colocado aqui quem falou, a assessoria jurídica também. Nós temos a Defensoria Pública, que também realiza um trabalho exemplar nesse sentido. Exatamente, exatamente. Eu queria muito salientar. Eu não conheço a realidade do Maranhão, embora eu tenha até um colega que é defensor público no Maranhão. Mas eu queria muito salientar o trabalho da Defensoria Pública do Ceará, porque a Defensoria Pública daqui faz um trabalho realmente exemplar. Alguns dos melhores advogados que eu conheço são defensores públicos. Aqui no Ceará fazem um trabalho incrível, um trabalho fantástico. Eles são maravilhosos. Eu tive a oportunidade de estagiar na Defensoria Pública, foi onde eu comecei. Então, assim, eu conheço de perto o trabalho de cada um deles. Parabenizo sempre que posso e aproveito a oportunidade a parabenizar. São defensores maravilhosos, com um trabalho de dedicação fantástico. Minha sogra é defensora, então eu já aproveito para falar também da Paraíba, que eu sei como é o trabalho da Paraíba. É um trabalho verdade. excelente. É verdade. Da Paraíba também tem um trabalho excelente. Tem uma defensora pública que eu conheço lá que é fantástica. Tanto a minha sogra quanto a minha tia madrinha, né? Porque ela também é madrinha de casamento, ela é tia e madrinha do meu marido. Ela virou minha tia também, minha madrinha de casamento. Ela também é defensora pública. E, assim, o trabalho de lá é excelente. Eles também têm um trabalho maravilhoso. Então, aproveitar dos 3 estados que eu tenho contato para parabenizar, porque é um trabalho importantíssimo e tem sido feito da melhor maneira possível. Fora isso, eu quero deixar registrado ainda mais uma maneira de fazer a denúncia, que é virtualmente. Hoje nós temos o site, na verdade, eu não sei. Eu vou até pedir licença que eu vou escrever bem aqui embaixo nos comentários qual é o site, tá, gente? Que a pessoa pode entrar e depois que ela entra, ela escolhe a opção denuncie agora. E aí ela faz a denúncia. Eu vou colocar aqui para ficar mais fácil e poder ficar gravado, inclusive na live, para que essas pessoas tenham acesso depois e possam fazer essa denúncia também através do site. Perfeito, Camila. Perfeito. É muito bom. E quando a gente salienta, né, o trabalho desses órgãos, a gente tem sempre também que levantar o debate e discutir a respeito dos investimentos, né, que o Estado faz em relação ao enfrentamento da violência contra a mulher. Porque a gente já tem um problema que é estrutural, né, no nosso país. A gente já tem índices altíssimos de violência contra a mulher em circunstâncias consideradas normais entre aspas, porque não existe absolutamente nada de normal
né, nessa forma, nesse machismo que as mulheres enfrentam. Mas eu digo assim, em circunstâncias rotineiras, essa violência ela já é alarmante. Agora a gente mistura nisso um cenário em que as mulheres estão obrigadas a estarem dentro de casa com seus agressores, estão nesse isolamento social. Os homens que têm o perfil agressor, eles provavelmente estarão mais agressivos, porque exige toda uma conjunção econômica, uma conjunção social, um estresse, uma situação que favorece, digamos assim, os conflitos, embora Esse em próprio absolutamente emocional nada do justifique. isolamento, que já muda realmente o que você disse, o estresse, que já muda o nosso psicológico e que tende a piorar ainda mais o próprio senso de humor do próprio agressor, que tende a piorar com que ele desmonte isso, com que ele desencadeie em cima da esposa, da companheira, da mulher, enfim, de quem está com ele. Eu quero reforçar o que eu falei sobre o site sobre a parte que a gente pode denunciar na internet. Você clica no site, eu deixei gravado. Essa live vai ficar gravada depois no meu site do YouTube do nosso escritório. Eu vou deixar depois registrado. Tem como Porque é uma forma fixar que o teu comentário para ele aparecer, esse teu comentário que tu colocou no site, para ele ficar aparecendo na tela o tempo inteiro. Tipo, coloca uma fixação nele. Para quem abrir a live já vai ver o site, que é realmente uma informação muito importante. Eu estou tentando aqui, eu não sei, na verdade, como fazer isso, amiga. Certo. Mas é o www. Deixa Tô eu ver se procurando aqui. Só um minuto. webdenuncia.org.br. Exatamente. webdenuncia.org.br. www.webdenuncia.org.br. Aí você clica em denuncie agora e você vai falar qual é o tipo de relatar qual é o crime que aconteceu. É muito útil, é muito importante essa informação. E só encerrando a fala em relação à questão pública, né, ao investimento do Estado nisso, considerando o contexto que a gente já tem no Brasil, a gente tem que falar sobre essa questão do investimento em políticas públicas em relação às mulheres. Porque, da mesma forma que nós não sabemos quanto tempo a pandemia vai durar, nós não sabemos os impactos que isso vai ter, e também é provável até que existam ciclos, né, de isolamento social. Talvez a gente passe por um período em que possa voltar às atividades normais e depois a gente volte para um momento novamente de isolamento social. Nós não poderemos mais dizer que já foi pego de surpresa. Então, eu considero que essa questão da violência contra a mulher, ela deve receber uma atenção muito grande dos órgãos estatais em relação a investimentos e a mecanismos de proteção da mulher, né, nesse contexto. Porque ela ficou mas ficou extremamente vulnerabilizada nesse contexto de pandemia. E os relatos que nós recebemos são relatos muito sérios. Gente, olha, muito sérios mesmo. Eu quero deixar claro algumas informações para essas mulheres que estão nessa situação ou para amigos que estão assistindo que possam passar essas informações. Olha só, no momento de uma agressão dessa, a grande preocupação eu não me sustento, eu não tenho para onde ir, tá? Então, vamos lá as informações necessárias para o que a gente pode agir nesse momento. Perfeito. Quando você faz a denúncia, há duas maneiras de você agir. Ou você pode procurar, depois da denúncia, que a juíza vai acatar o pedido, normalmente ela acata, por óbvio, né? Porque você já vai com ou demonstrações físicas ou psicológicas. As provas são muito elas são bem autoexplicativas e autocomunicáveis. Então, quando você chega, que você vai fazer a denúncia, seja na delegacia, seja na Casa da Mulher Brasileira, aqui no caso de São Luís, que já tem todo o sistema, lá é o aparato completo. Você acha que não tem para onde ir? Bom, o Estado te oferece isso. Só para dizer, tá? O Estado, se você não tem parente, se você não tem lugar, o Estado vai te oferecer um local para ficar enquanto todo esse processo é resolvido. Se você tem em casa, está sofrendo violência e tudo mais, o que você pode fazer também? Você pode pedir que o seu companheiro seja retirado de casa. E a juíza dando essa liminar... Concedendo a medida protetiva, né? Na hora que ela concede essa medida,
os policiais vão até a casa com o agressor, vão primeiro até o agressor, levar o comunicado, levam ele até em casa para que ele retire os bens pessoais mais úteis. E em caso dele, tipo, querer resistir, ele é preso à força e retirado. Ou seja, ela tem a liberdade de continuar dentro de casa. Aqueles que têm filhos também têm amparo, tá? Mulheres com crianças também têm amparo de locais para ficarem, para se alimentarem. Então, assim, se você pensa que você está sozinho nessa, você não está sozinho. A maneira de se proteger, as denúncias, você não tem que ter medo de denunciar, pelo contrário, denuncie, porque é a forma, sim, de proteger. Esse amparo está sendo dado. Repito, a Casa da Mulher Brasileira, aqui no Maranhão, aqui em São Luís, é aberta 24 horas por dia. A delegacia está aberta também 24 horas por dia. Na hora que você recebe essa denúncia, todos esses procedimentos são feitos. Na Casa da Mulher Brasileira, você ainda tem todo acesso a ajudas psicológicas, enfim, tudo que você puder fazer para poder, tudo que eles podem fazer para dar para a mulher o suporte necessário no momento em que ela está passando, no momento que ela está passando. Perfeito. Tá? Ficou mais alguma dúvida? Mais alguma coisa que a gente possa esclarecer? Eu acho que o principal é isso, é de ser colocado, é de que as pessoas se intrometam, liguem mesmo, vou repetir, o número é 180. A denúncia virtual ela é feita através do www.webdenuncia.org.br, tá? Façam a denúncia, se metam, se intrometam, é necessário, nós temos o dever social de proteger quem precisa de proteção. Muito a gente está dando o importante. exemplo da mulher agora, mas na verdade nosso dever social é proteger a todos, a quem precisa de proteção. Todo mundo que está participando dessa live tem a possibilidade, em algum momento, interferir de alguma forma ao verificar que uma mulher está sofrendo violência. Então, o que a gente tem realmente que espalhar essa mensagem. Você pode fazer a diferença na vida de uma mulher que esteja sofrendo violência. Então, se verificar alguma coisa de vizinho. Já vi casos até que a mulher mandou a mensagem através de uma toalha com batom, chamando SOS, dizendo qual era o apartamento. Então, todo mundo aqui é um agente capaz de evitar que o pior aconteça. Capaz de fazer cessar ali uma violência, seja ela física ou psicológica. Muitas vezes cárcere privado, né? Aproveitando esse período de isolamento social, tem acontecido muitos casos de cárcere privado. Mas todo mundo é um agente nessa transformação. Todo mundo pode fazer a diferença em relação a isso e no sentido de proteger a mulher, né? Dessa violência. Todos podemos denunciar. Eu espero que essa mensagem que nós passamos hoje seja repassada por vocês. De novo, quem tiver dúvida de como agir, eu estou à disposição. Meu Instagram está à disposição. O Instagram do meu escritório está à disposição. O Instagram da doutora Angélica e do escritório da doutora Angélica está à disposição. Vai ficar tudo gravado na live. Então, entrem, perguntem, peçam ajuda, tá? Nós estamos à disposição para ajudar não só essas mulheres que precisam, mas ajudar quem quer ajudar os outros, que seriam esses terceiros que precisam fazer esse trabalho de ajuda também e às vezes não sabem como fazer. Então perguntem, nós temos todo o prazer em passar essas informações e lhe ajudar. É nosso dever, sempre foi nosso dever social, sempre vai ser, mas nesse momento ele está aguçado e precisa ser mais do que nunca revertido de um trabalho conjunto e humano, acima de tudo. Perfeito, Camila, perfeito. Para quem chegou depois, a gente já tá na segunda live, na verdade. A gente começou uma primeira live tratando a respeito de... A gente começou na parte leve, né? Na parte do amor, do casamento, das possibilidades de casamento, de regime de bens. Aí falamos de divórcio, das possibilidades nesse período de isolamento social também, no sentido de divórcio. Esclarecemos alguns pontos nesse sentido. E a doutora Camila encerrou falando a respeito da violência contra a mulher. É uma temática com a qual ela atua bem diretamente e
trouxe uma série de informações importantes e relevantes e no sentido de conscientização dessa problemática que realmente tem sido um ponto muito sério a ser enfrentado por toda a sociedade nessa pandemia. E para a gente finalizar, assim, de uma forma mais voltando à leveza, né? Mais Que a gente leve. começou no amor e terminamos falando de violência, porque a gente tem que falar, né? A realidade tem todas essas facetas. Eu queria agradecer a Camila por essa iniciativa. Esses temas são muito complexos. Cada caso, esclarecer também que a gente está falando sempre de uma forma mais geral. Cada caso tem suas peculiaridades. Cada caso é um caso. Tudo isso é discutível e precisa ser avaliado de uma maneira bem concreta, né? Para cada situação. Amo você. A doutora Beth uma pessoa, é a sogra da Camila, mas é uma pessoa a quem eu quero muito bem mesmo. Foi minha anfitriã lá em João Pessoa. Dia desses, diga pro seu marido que esses dias eu tava lembrando que aquele passeio de bicicleta lá na orla de João Pessoa foi o último passeio de bicicleta que eu fiz na orla antes do isolamento social. Morro de saudade daquele passeio. Não me arrependo de ter ido. E defensora pública familiar retada mesmo, daquelas que brigam mesmo. Uma grande exemplar. Daquilo que eu disse que a Paraíba está de parabéns pelos defensores familiares que lutam também por essas mulheres. Ela teve um caso, eu vou pedir permissão, sogra, para comentar, eu não vou falar nomes, tá? Eu vou só falar do caso, que era de uma mulher eu não lembro bem qual era o país, mas ela não falava brasileiro. O marido era a única pessoa que entendia o que ela dizia e houve um gesto que ele fez para tentar acalmar ela e entenderam isso como violência. E ela desesperada, porque ninguém entendia. Foi uma mediação de dias da minha sogra para se conseguir fazer porque tiraram ela, era libanesa, exatamente, libanesa. Tiraram ela da convivência com o marido, porque entenderam que ela estava sendo agredida, ela não estava sendo agredida, o marido estava protegendo ela, na verdade. E até se conseguir provar isso, foram dias de mediação, precisar chamar tradutor e tudo mais. Por isso que eu digo, a Defensoria da Paraíba está de parabéns, tanto quanto a do Maranhão e a do Ceará. Vocês todos fazem um trabalho excelente. Então, o parabéns vai direto para todos esses estados. É verdade, é um e trabalho agora exemplar. Eu quero agradecer também, já que a Angélica já agradeceu, eu quero agradecer doutora Angélica, minha amiga querida, que eu tive o prazer, desde o ano passado, de ter como amiga pessoal. Muito obrigado pela live, que foi extremamente informativa, como sempre por um tema que é extremamente interessante. Como a gente falou, ele é um tema atemporal, que está no momento com características específicas, de formas a serem lidadas, mas de temas atemporais, de que sempre vão existir, que precisamos, nesse momento, estar lidando de uma forma diferente. Espero que nós possamos ter passado a mensagem da melhor maneira possível. As dúvidas que ficarem, entrem em contato conosco. E, no mais, desejo uma ótima noite a todo mundo. E um muito obrigada pela participação nas 2 lives, porque nós chegamos a quase 2 horas de live. Acho que foi a live mais longa que eu já fiz, viu, Camila? Isso que a gente se podou em vários pontos, né? E a gente tentando trazer debates que não jurídica, mas que pudessem servir a informação à sociedade de uma forma geral. A gente passou um bom tempo aqui conversando. Mas a gente ainda teria muita conversa adiante. Mas muito obrigada. Tudo isso que você falou a recíproca completamente verdadeira. Sempre um prazer. Gente, pois seja beijo. Aqui, seja pessoalmente. É verdade, gente. Um beijo, boa noite. Obrigada pela presença e participação de todos. E ficamos à disposição para qualquer dúvida que possa surgir, tá? Beijos. Boa noite. Tchau. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada também. Tchau.